Senhor, aqueles que estão com o coração ferido nesta noite, amargurados, cansados, esta palavra vai vir de encontro, Senhor, a esses corações. Muitas vezes nós não conseguimos orar, nós não conseguimos encontrar palavras para acessar, ó Pai, o Teu trono de glória. Mas o Teu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito que nos fortalece, o Espírito que abre o nosso entendimento, é Ele quem vai interceder por nós, é Ele quem vai conduzir cada palavra que for liberada aqui nesta noite. Espírito Santo, esteja à vontade no nosso meio. Nós dependemos completamente de Ti. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ministrar uma palavra. Vai ser uma palavra breve. Eu preciso de sair daqui para Carapebus ministrar lá. Mas eu creio que é o tempo suficiente que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Amém? No domingo passado eu ministrei uma palavra sobre o profeta Elias, e eu falei um pouquinho sobre a ansiedade, sobre a opressão, sobre a depressão, que uma coisa vai puxando a outra. Por isso a palavra do Senhor diz que um abismo vai levando o outro abismo, né? Quando nós demos uma porta de entrada a algum pecado, alguma coisa, aquilo vai se tornando algo maior e vai trazendo outros abismos, e assim a enfermidade. Quando nós não cuidamos de uma enfermidade, certamente outra parte do seu corpo também vai ficar enferma, e daqui a pouco você vai ter que parar para tratar não só a dor que estava no seu dedinho, mas agora você vai ter que arrancar a unha, e aí você vai tomando proporção coisas porque você não olhou, não simplesmente cuidou daquilo que ainda era pequeno. E eu falei para a igreja sobre o profeta Elias, um homem que Deus levantou lá no capítulo 17, no verso 1, e o Senhor olhou para Elias e falou: Elias, vai até ao povo de Israel, vai até lá os profetas de Baal, fala com o povo de Israel que por causa da idolatria, o pecado de Acabe e Jezabel, não haverá chuva na terra. Mas eu quero dizer para você, Elias, quando você dá o recado, que está capítulo 17, verso 1, quando você der o recado, dá o recado e mete o pé. Sai de lá, porque eu vou cuidar de você, e no tempo determinado você vai voltar, mas debaixo da minha palavra da obediência. A palavra do Senhor diz que assim Elias fez. Elias entendeu que tem momento de abraçar, tem momento de distanciar, tem momento de estar junto, tem momento de ficar junto e tem momento de correr, tem momento de profetizar e tem momento de você ficar o quê? Calado. Elias entendeu que era o momento agora dele ficar calado após a profecia, que Deus o havia enviado para ser liberado. A palavra do Senhor diz que logo depois Elias encontrou com Obadias, um profeta que estava dentro da casa de Acabe, dentro da casa de Jezabel, porém o profeta Obadias, ele cuidou dos profetas cujos quais Acabe tentou matar. Ele resgatou 50, colocou numa caverna, resgatou mais 50 e colocou em outra caverna e continuou alimentando os profetas. E isso significa que, como é engraçado a palavra de Deus, Deus manda Elias e confrontar Acabe e Jezabel, e Acabe e Jezabel mata profetas. Agora existe um profeta de Deus dentro da casa deles. E a gente pode entender, por que Deus então não protegeu Elias? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele quer tratar com cada um de forma diferente. Não é porque Deus fez assim na minha vida que vai fazer na vida da Lucriane, ou que fez na vida da Lucriane vai fazer na vida da Janaína. Não, Deus tem as suas peculiaridades, particularidades com cada um, e Deus sabe o caminho que cada um vai ter que trilhar. E diz a Bíblia que Elias agora, ele então encontrou com Obadias pelos caminhos da vida aí, e a palavra do Senhor diz que Elias olhou para Obadias e falou: agora chegou o meu tempo, fala com Acabe que eu quero ter um encontro com ele. E diz a Bíblia que no Monte Carmelo, Elias, ele lançou uma palavra
um confronto e disse: olha só, Acabe, chama os seus profetas, os seus 850 profetas, comece a clamar a Baal, que eu quero ver se o Deus que você serve é Deus de verdade. E eu vou estar também lá, e o Deus que descer fogo do céu, este é que é Deus. E diz a Bíblia que os profetas, 850 profetas de Baal, se retalhando, chamando Baal, 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 não respondia, porque assim é outros deuses. Os outros deuses que muitos servem aí fora, você tem que fazer sacrifício de sangue, você tem que tomar sangue de galinha, matar não sei o que, matar animal, mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro vivo, santo, imaculado, que se entregou por nós, deu o seu sangue por nós, e Ele não pede que nós venhamos nos retalhar, muito pelo contrário, Ele já foi o sacrifício. E diz a Bíblia que quando Elias olhou para o céu e disse: Senhor, se Tu é Deus, que caia fogo do céu, e o fogo caiu naquela noite. A Bíblia diz que Elias viu algo sobrenatural, mas o que me chama a atenção é que depois deste homem que enfrentou 850 profetas de Baal, depois de uma palavra de Jezabel dizendo que da mesma forma que os 850 profetas haviam morrido, Elias também morreria. Este homem que experimentou o sobrenatural, agora foi parar dentro de uma caverna. E não bastasse parar dentro de uma caverna, agora ele pediu o quê? A morte. Assim somos nós, se a gente não vigiar, como o bispo pregou quarta-feira passada, qual a voz nós estamos ouvindo. E eu falei com vocês que a ansiedade é o excesso do futuro, o estresse é o excesso do presente e a depressão é o excesso do passado. É incrível como a mente de Elias foi transicionado para um lugar cujo qual Deus não enviou. E nós vamos entender qual foi o recado de Deus para a vida de Elias daqui para frente. A palavra do Senhor diz em 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 9, diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Verso 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: saia para fora, neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Níci, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Repare que a primeira pergunta que Deus, depois do Senhor, vê Elias na caverna, no verso 5, 6 e 7 do capítulo 19, quando Deus viu Elias na caverna, diz a palavra do Senhor que Deus liberou 3 palavras: levanta, dorme, come, porque o teu caminho é longo. A primeira coisa que Deus quis mostrar para Elias, que ele estava vivo porque tinha um propósito. Deus olhou para Elias e falou: não é tempo de você morrer, o teu caminho é longo, levanta, come, dorme. Descansa. Tira a sua mente agora do medo. Só que a primeira vez que Elias fugiu foi debaixo de uma palavra do Senhor. E diz a Bíblia que agora, neste versículo que nós lemos, de versículo 9, o Senhor está perguntando a Elias: Elias, o que tu fazes aqui? Verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e disse: o que fazes aqui?
Deus não mandou Elias para a caverna. Deus não perdeu o controle da vida de Elias. O mesmo Deus que mandou Elias profetizar é o mesmo Deus que agora tinha segurança para a vida de Elias. E no versículo 10 diz, e ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada, só eu fiquei e buscam a minha vida. Você repara que o coração de Elias estava amargurado. Praticamente Elias estava dizendo para o Senhor: escuta, Deus, o Senhor mandar dar recado, eu dei. E agora eu estou numa caverna, porque Jezabel quer me matar. Só o meu coração está em ti, e só eu estou sendo perseguido, porque eu fui zeloso com as coisas do Senhor. Você repara que o coração dele estava pesaroso. Ele fez a obra, mas entrou dúvida no coração dele. E no verso 11 diz assim: e Deus lhe disse: saia para fora, neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebravam as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois o vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois o terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois veio uma voz mansa e delicada. Repara que Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor passava. E logo depois vem um vento, depois vem um terremoto, mas Deus ali não estava. Sabe o que o Senhor quis mostrar para Elias? Elias, existem problemas que vocês entram e colocam o meu nome, mas eu não estou no problema. Existem problemas que vocês que criam, vocês que buscam, vocês que entram, a mente de vocês é transicionada para dentro da morte, e vocês pensam que estão em meu nome, mas eu não estou no problema. Elias, eu passei do teu lado. E passou um vento, passou um terremoto, mas eu não estava ali. E diz a Bíblia que de repente veio uma voz mansa, suave. E quando veio uma voz mansa e suave, a palavra do Senhor diz que os ouvidos de Elias, o quê? Se atentou. Amados, você tomar uma decisão é difícil em momentos de tensão. Uma coisa é fato: nunca tome uma decisão de cabeça quente. Nunca tome uma decisão no calor das emoções. E você repara que novamente o Senhor pergunta para Elias, e diz assim: e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E no verso 14 ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida. Mais uma vez você entende que Elias estava mais focado no que ele fez, no que prestar atenção, do que Deus queria que ele fizesse. Um profeta, um homem usado por Deus, um homem que desafiou 850 profetas, entrou numa caverna, entrou numa direção errada, entrou num lugar de morte por ouvir uma palavra, mas não conseguiu, no final, ouvir a voz de Deus. E quantos de nós podemos nos encontrar assim? Senhor, eu faço a tua obra. Senhor, eu vou à tua igreja. Senhor, por que eu estou aqui? O Senhor manda te perguntar. Quando você tomou a decisão de chegar até aqui, qual a direção que você tomou? Qual a voz você ouviu? Será que foi Deus? Ai, mas Deus me deu sinais. Deus usou, Deus falou. E Deus olhou para Elias e falou: Elias, nesse vendaval que você entrou,
Nesse terremoto que você entrou, eu não estava aí. E você pode se perguntar, mediante uma decisão, eu escolho uma carteira assinada ou escolho ser autônomo? Vale a pena ter plano de saúde ou não vale? Eu tranco a minha faculdade e fico com o meu emprego ou não? Eu namoro essa pessoa ou não? Eu caso ou não? Eu compro uma casa, eu entro no financiamento, eu compro um carro ou não? Toda decisão causa em nós um desconforto. Toda decisão causa em nós algo que nós não sabemos lidar. Porque como diz a palavra do Senhor em Josué, lá no capítulo 3, quando o Senhor disse para Josué para levar o povo à terra prometida. Mas o Senhor falou para Josué, Josué, fala para o povo para seguir a arca, para não passar na frente dela, porque os caminhos que eles vão passar, eles nunca passaram antes. Sabe o que o Senhor está dizendo? Atrás da minha presença tem a direção, atrás da minha presença tem propósito, atrás da minha presença tem segurança, atrás da minha presença tem alegria, atrás da minha presença não tem medo, não tem desconforto, atrás da minha presença a glória vai contigo. E ele disse, Josué, fala com o povo para não avançar, para não ir além de mim, espere uma ordem, segue a nuvem. Elias não seguiu a nuvem. Colossenses, vamos em Gálatas primeiro, Gálatas capítulo 1, verso de 1 a 4. Gálatas capítulo 1, verso 1 a 4, diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros à igreja da Galácia. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, o vosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai. Jesus é o maior exemplo que nós precisamos de seguir. A palavra do Senhor está dizendo que Ele se entregou por amor a nós, para nos despregar deste mundo mau. E Ele está dizendo que Ele obedeceu. Toda decisão nossa tem que ser gerada em obediência a Cristo, porque toda decisão gerada em obediência a Cristo será uma decisão que vai trazer paz ao seu coração, será uma decisão que vai refletir amor, que não vai trazer nenhuma divisão, não vai trazer nenhuma contenda, nenhum peso na tua vida e nem te levará a lugares escuros, a lugares de morte. Colossenses capítulo 3, verso 15. Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes o quê? Agradecidos. Olha só, seja a paz, porque a palavra do Senhor diz que as coisas de Deus são boas, são perfeitas e são agradáveis, e nos traz paz. Aquilo que está roubando a sua paz, não é uma decisão de Cristo. Aquilo que está tirando o seu sono, não é uma decisão de Cristo. Aquilo que está te pedindo a morte, não é a decisão de Cristo. Qual a decisão? Como foi que Jesus, mediante tudo que era necessário ele fazer, qual foi a atitude que ele tomou? Vocês pensam que seria fácil a atitude de Jesus? De se entregar numa cruz? De perder 8 litros de sangue? Se ele não tivesse a convicção que ali não era a morte, mas era a vida? Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus.
E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Era necessário Jesus levantar líderes, era necessário Jesus reproduzir o caráter dele em outros homens, chamar discípulos. Qual foi a atitude de Jesus? Orar. Antes de qualquer decisão, ore. Antes de qualquer decisão, espera em Deus. Dê tempo para Deus trabalhar. Dê tempo para Deus te mostrar. Porque no olho do furacão ninguém consegue resolver nenhum problema. Amados, talvez para Jesus a cruz era a morte. Para Elias não queria morrer. Se Elias quisesse morrer, ele não teria medo de Jezabel. Sim ou não? Como uma pessoa que tem medo foge para a caverna, porque Jezabel falou que ia matar e agora pede a morte. Elias não queria morrer, Elias queria simplesmente fugir da dor, Elias queria fugir do confronto. Muitas vezes nós somos assim. Nós tomamos decisões para fugir do confronto. Mateus capítulo 1, versículo 20 fala sobre isso. Quando Maria, virgem, santa e imaculada, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E uma mulher virgem naquele tempo aparecer grávida seria o quê? Apedrejada. Diz a Bíblia que José tramou contra Maria, porque ele não entendia aquilo. Olha o que a palavra do Senhor diz. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do quê? Do Espírito Santo. Mas lá no versículo 19 e 18, a palavra do Senhor diz que José começou a pensar como se livrar de Maria sem expor Maria. José estava frente a uma decisão que, se ele tomasse errado, ele estaria abortando os sonhos de Deus e ele colocaria a vida de Maria em risco. Toda decisão que você toma fora do centro da vontade de Deus, você coloca outras vidas em risco. E agora o Senhor, ele chama Elias e ele fala assim: Elias, levanta. O teu caminho é longo, agora você vai, você unge pessoas, Elias. Porque se o teu caminho é longo, o que eu tenho contigo é grande, você precisa de passar essa unção para a vida de outros. Porque assim, isso Deus nos chamou. Deus está levantando uma geração de profetas que vai transmitir a unção de Deus, vai transmitir a verdade de Deus, vai transmitir o caráter de Deus, vai transmitir a palavra na santidade de Deus, na doutrina de Deus, para que outros possam continuar a obra. Enquanto Elias pensou que ele ia morrer, Deus olhou para ele e falou: cara, eu não te chamei para morrer, eu não te chamei para ser tocado por homens, tu serás arrebatado no moinho de fogo. Enquanto nós estamos achando que é o nosso fim, que nós vamos morrer, Deus está dizendo: eu não te coloquei na terra para ser tocado por enfermidade, eu não te coloquei na terra para ser tocado por homem, eu te coloquei na terra para agir segundo a voz do meu Espírito. Como pode um homem que experimentou o mover do Espírito, Henry, ir para uma caverna com medo da morte por causa da palavra de uma mulher? Deus está falando para os cristãos: ei, levanta. Eu não chamei crente para ter medo. Eu não chamei cristão para ir numa caverna. Eu não chamei cristão para entregar na boca de lobos. Eu chamei o cristão para ser banhado no fogo. Eu chamei o cristão para ser banhado no azeite. Eu chamei o cristão para ser uma voz profética. Eu chamei o cristão para curar, salvar, libertar, em nome de Jesus. Eu não chamei cristão para viver na inverdade.
eu chamei os cristãos para se levantarem, e em nome do Senhor Jesus, na autoridade, no poder do nosso Senhor Jesus, fazer obras maiores e melhores que Ele fez, segundo a palavra do Senhor. Sabe o que falta em nós? Coragem. Sabe o que falta em nós? Ousadia e intrepidez. Sabe o que falta em nós? Parar de ouvir vozes da acusação e começar a se levantar. Tem alguém doente do lado da sua casa? Ei, peraí, eu sirvo um Deus que cura. Irá. Mas e se não curar? Não é papel seu, é papel de Deus. Seu papel é orar. O papel de Deus quer fazer chover. Tem gente com medo de nada acontecer. Por nós não acontece mesmo não. Pode não acontecer agora, mas pode acontecer lá na frente. Gente, tem muita gente doente da mente, doente da alma. Tem muita gente que o que prevalece não é a promessa, as palavras da verdade. Sabe o que está prevalecendo na mente de muitos que estão aqui? A palavra que você ouviu lá atrás. Que você não tem capacidade, você não é estudado, você não fala direito. Só que o Senhor nessa noite, Ele está dizendo: eu não te escolhi para você ouvir a voz da morte. Eu te escolhi para ouvir a voz da vida, a voz do Espírito Santo de Deus. Agora a decisão de quem ouvir é sua. A decisão de sair dessa angústia, dessa tristeza, dessa preocupação é sua. Porque a palavra do Senhor diz que o amanhã pertence a Deus. Já basta cada dia o seu mal. Então, quando você está preocupado com amanhã, você está tirando a sua dependência de Deus e você está agora se apropriando daquilo que pertence a Deus. O amanhã não pertence a você. E as contas que tem que pagar, todo mundo tem conta para pagar. Tem gente que se envolve no seu problema. Elias olhou para o Senhor e disse: eu lutei por ti, só eu te obedeci, só eu era santo, e só eu estou sendo perseguido, só eu estou sendo girado de morte. Mais um pouquinho Deus falava com ele assim: você está sendo perseguido por você mesmo, porque o seu perseguidor, os seus inimigos já estão debaixo dos meus pés. Eu já venci. Eu já venci, eu já venci. E o Senhor está mandando te dizer nessa noite: os seus problemas estão sendo causados por você mesmo, porque Ele já venceu. A única coisa que te falta é parar para ouvir de Deus quais as estratégias você vai ter para você sanar o problema. Porque nessa caverna, Ele não está. Nesse vento que você entrou, Ele não está. Nesse terremoto que você entrou, Ele não está. Ele está fora do terremoto, dizendo: sai para fora, porque a minha caminhada, a minha história contigo é longa. Você pode ficar de pé? Elias pensou que o fim dele era a morte. Elias não experimentou a morte. A palavra do Senhor diz que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, subiu num redemoinho de fogo. A palavra do Senhor diz: benditos serão todas as famílias da terra para Abraão, através de ti, Abraão, o nosso pai na fé. A palavra do Senhor diz que Abraão morreu numa velhice ditosa. E eu quero profetizar na vida
do povo do Ministério Gileade, em nome de Jesus, nós não vamos experimentar a morte por acidente, nós não vamos experimentar a morte prematura em nome de Jesus, nós não vamos experimentar a morte por enfermidade, porque nós nos apropriamos do manto de Abraão. Bendito será a nossa casa, bendito será os nossos filhos, bendito será a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Ou seremos arrebatados com o Senhor, ou teremos uma velhice ditosa, porque é promessa, porque merecemos? Não, nós não merecemos, mas porque Jesus nos encontrou e nos tirou da lama do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos tirou das trevas, do lugar de escuridão, do lugar de insegurança, e nos trouxe para o colo daquele que tem o controle e o domínio de todas as coisas. A ansiedade palpita o coração, o estresse palpita o coração, a ansiedade te adoece, baixa a sua imunidade. Mas você vai colocar a mão no teu coração e vai falar: alma, aquieta-te. Alma, aquieta-te. Eu descanso em Deus. Eu confio em Deus. Ô Espírito Santo, ô Senhor, dê ordem aos teus anjos a passear no nosso meio e a tocar com suavidade nessa noite, como aquela voz que Elias ouviu, uma voz branda, mansa. E tire essa pessoa dessa caverna, tire do medo, tire da enfermidade, tire da angústia, tira da depressão, das dívidas, da tristeza. Espírito Santo, passeia. Fala assim: Senhor Jesus, me leve a este lugar de descanso e de paz. Senhor, pega na minha mão nesta noite, com a sua voz mansa, com a sua voz branda, e me tire deste problema que o Senhor não está, mas que eu entrei. Senhor, muitas coisas o Senhor nos prova, mas muitas coisas eu provoco a provação. Eu quero te pedir perdão por culpar o Senhor muitas vezes pelos problemas, e eu colocar o Senhor aonde o Senhor não está. Mas nessa noite eu quero te pedir, pela tua infinita misericórdia, me tire dos quartos escuros da minha alma, me tira do lugar de ansiedade, me tira desta enfermidade, me tire deste problema, me tire desta acusação, me tire deste medo, destas dívidas que eu entrei. Me tire, Senhor, de onde o Senhor não está, e me leve nesta noite, me leve nesta noite aos lugares escuros, porque o Senhor tem para mim é vida, e vida em abundância. O Senhor tem para o teu povo vida, e vida em abundância, e eu recebo a vida, eu recebo a abundância, eu recebo a saúde, eu recebo a paz, eu recebo a segurança.